Olá, pessoal. Então, agora do segundo bloco da nossa parte, que a gente está trabalhando a questão da ordem jurídica anterior à Constituição em face de uma nova Constituição. Então, vejam, a primeira que a gente falou foi a respeito da recepção, não recepção, que significa revogação, né? A mesma coisa. Mas, enfim, a gente tem esse primeiro momento. O segundo foi a questão da repristinação, que seria a questão da repristinação constitucional e a questão do efeito repristinatório das normas cuja situação tenha sido de alguma forma questionada no Supremo Tribunal Federal. Agora, a gente vai trabalhar a questão da desconstitucionalização. O que é isso? O fenômeno da desconstitucionalização. Não é usual no Brasil, mas acontece. Porque se você retirar da Constituição uma determinada normativa e colocar ela embaixo, né, de repente colocar ela numa outra ordem jurídica, a gente está fazendo desconstitucionalização, só que dentro da mesma ordem jurídica, dentro da mesma Constituição. O que significa isso? Qualquer artigo constitucional que for retirado da Constituição, qualquer assunto que antes estava na Constituição e agora não está mais, e se transformou, desceu, né? Desceu na hierarquia ali das normas, né? Baixou na hierarquia, aconteceu uma desconstitucionalização daquele determinado instituto, daquele determinado assunto. Isso é muito usual na questão da flexibilização, por exemplo, dos direitos trabalhistas. Então, se de repente a gente tinha um direito trabalhista no artigo 7º da Constituição, e de repente esse direito trabalhista é retirado dali e é colocado só numa lei, a gente vai ter a gente chama isso, para ficar mais bonito, de flexibilização de um direito, mas é uma desconstitucionalização. Mas aqui a gente está trabalhando a questão da ordem jurídica anterior. Então, o que significaria isso? Imaginem que a gente tenha na Constituição de 67 ou de 69, ou na época da de 67 e 69, a anterior, a de 46, a gente tinha algum tipo de norma ali dentro que seria muito interessante que ela permanecesse em vigor, mas em outro grau de hierarquia. Então, ao invés de escrever de novo dentro da Constituição aquele determinado, reescrever aquele instituto, o artigo 142 da Constituição, que trata das Forças Armadas, vocês vão percebendo, quando a gente vai lendo as outras todos os artigos que tiveram a respeito das Forças Armadas anteriores, a gente vai vendo que, na verdade, ele foi sendo reescrito. Alguma leve alteração, mas houve desde 1891 ali, desde a primeira Constituição republicana, a gente já tem uma mudança ali, um jeito meio de cópia, sabe? Você lê, tá bonita essa parte aqui, vou colocar. Então, se vocês fizerem essa pesquisa, eu tenho essa pesquisa feita já, se alguém tiver interesse, depois só falar, professor, eu quero ver essa pesquisa aí do artigo 142 que eu envio, tá bom? Mas então é isso, se vocês verificarem nas constituições anteriores como é que funcionou esse artigo, ele foi reescrito várias vezes, tá? Então, o fenômeno da desconstitucionalização consiste em recepcionar como lei ordinária algum dispositivo da Constituição revogada, que não foi repetido pela superveniente, tá? Então, ela não foi reescrita na atual, e a gente vai querer recepcionar ela, mas não com hierarquia de norma constitucional, e sim com hierarquia de norma ordinária, tá? Lei ordinária. Mas com ela materialmente compatíveis. A sua aceitação tem dividido a doutrina. Vozes balizadas como a de José Afonso da Silva, Maria Helena Diniz, naquele livro dela de Teoria da Norma, né, inclinam-se em sentido positivo. Mas Celso Ribeiro Bastos e o Canutilho rejeitam. Então, a questão qual é? A questão é que o próprio Supremo Tribunal Federal ainda também não se posicionou muito sobre isso, mas já decidiu tanto contra quanto a favor. Então, a nossa posição segue a lógica de que a nova Constituição revoga integralmente a anterior, e, portanto, não vemos como admitir a desconstitucionalização, a não ser que expressamente, né? Tendo sido tal fenômeno estabelecido no texto magno. Um exemplo seria o uso capião pro labore. A Constituição antiga a aceitava,
Porém, observa-se que a Constituição de 88 não menciona tal instituto. Contudo, alguns autores ainda acreditam que tal forma de prescrição aquisitiva continua a existir. A gente também tem situações de, no ato das disposições constitucionais transitórias, falar que determinados artigos da ordem jurídica anterior, da Constituição anterior, iriam ficar em vigor ainda em 5 meses. Isso por quê? Porque você pensa na questão tributária, que depois que a Constituição foi feita, ela precisou ter uma readequação de várias leis e, de repente, a gente não tinha uma lei escrita sobre aquele determinado assunto. Então, foi mais fácil dizer o quê? Permanece em vigor por mais 5 meses a Constituição anterior neste tópico, neste assunto. 5 meses. Mais que 5, não. Exauriu ali a vigência daquele determinado instituto, a validade formal daquele determinado assunto. Tudo bem? Bom, então a desconstitucionalização seria tirar da lei da Constituição de 67 e descer na hierarquia dela para uma hierarquia de lei, de norma infraconstitucional. Uma norma da antiga Constituição é incorporada no atual ordenamento jurídico com hierarquia de lei, vira uma norma geral e continua válida, se estiver de acordo com os princípios da Constituição. Vejam, se a Constituição disser que pode e disser que vai, ok, tá? Mas não tem essa coisa automática. A desconstitucionalização não é também um instituto automático. A recepção e a não recepção são institutos automáticos. Qual é o grande problema da não recepção, gente? Uma norma que não foi recepcionada porque o que ela escreve é contrário aos princípios constitucionais. A grande questão aqui é a hermenêutica. Por quê? Porque há determinados autores que falam, não, isso aqui continua em vigor, e outros que falam, não, isso aqui está absolutamente contrário à Constituição. Vou dar um exemplo com relação ao Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro proibia o estrangeiro, essa palavra já é uma palavra que é usada na Constituição, mas que já não é mais usada atualmente, a gente usa a palavra migrante, e não, o migrante, ele não é só o migrante interno dentro do país, ele também pode ser um migrante internacional, tá? Um imigrante. Mas a questão é a seguinte, falava que os migrantes não podiam conversar sobre política de maneira nenhuma, não poderiam conversar sobre política, e também não poderiam conversar sobre a política do seu país de origem. Vejam só que o que se fala na nossa Constituição de 88, ela fala que todas as pessoas podem falar o que elas quiserem, livre manifestação do pensamento, né? Você pode colocar suas questões políticas, você pode se expressar, e você tem o limite da responsabilidade do que você vai falar. Se você precisar falar alguma coisa que destoou ali, ou agrediu alguém, ou violou algum determinado direito, você vai ser responsabilizado depois, mas você tem direito de expressar. Então, uma lei que fale que qualquer pessoa, pelo fato da origem dela, não possa explanar, essa lei não foi recepcionada. E nem por isso, em determinadas manifestações políticas, não tiveram perseguição de determinadas pessoas que são de fora do país, né, que são estrangeiras, que são imigrantes, porque não poderiam ter feito tal coisa. Teve interceptação de ônibus em Goiás, pedida pelo MPF. Então, assim, a gente tem situações que falam, você não pode ir para Brasília porque você está indo para lá para fazer uma manifestação política e você é proibido de falar sobre política. Então, assim, a gente tem, é um fenômeno que é automático e deveria ser automático, inclusive, na cabeça das pessoas. Nem sempre o é, mas, de qualquer forma, vocês entenderam? Desconstitucionalização e repristinação não são fenômenos automáticos, eles precisam estar expressos. Agora, a recepção e a não recepção são fenômenos que, né, são decisões ali e momentos que deveriam falar, olha, isso aqui não tá de acordo, vale. Não está de acordo, não vale. Agora, quando há um grande questionamento sobre isso, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar ingressar com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ADPF no Supremo Tribunal Federal, para que ele diga se aquela determinada norma anterior à Constituição foi recepcionada ou não. Foi o que aconteceu com a lei da imprensa, que não foi recepcionada, o Supremo decidiu que não foi.
E foi também, mais ou menos, né, o que aconteceu com relação à lei de anistia, que o Supremo falou que sim, foi, e que crimes conexos com os cometidos durante o período de exceção, que eles estariam todos ali, todos os crimes conexos, e colocou inclusive as violações perpetradas pelo Estado como conexas aos crimes das pessoas que, de repente, estavam combatendo esse estado de exceção. Bom, e aqui a gente termina, então, a nossa parte da nossa aula relacionada a as questões relacionadas à nossa ordem jurídica anterior, a relação da Constituição com a nossa ordem jurídica anterior. A gente já vai colocar isso aqui no ar para vocês, né? Vocês vão fazer prova em breve sobre isso, e a gente se vê na próxima temática, tá bem? Um abraço.